Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6, diz assim. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, o primeiro conselho nosso que nós damos hoje para você que está querendo agradar a Deus, primeiro você precisa ter fé. E aonde é que é gerada essa fé? No coração, aqui, coração, a sua mente. Nasce essa fé. E essa fé vem da onde? Essa fé é minha ou ela vem de Deus? Ela vem de Deus. Porque esta fé é um dom de Deus. É um dom que Ele te deu. É um dom que Ele colocou dentro de nós. Mas esta fé, muitas das vezes, ela é desmotivada. Ela é enfraquecida. Ela, de tanto episódios passarem na sua vida, de tantas negatividades acontecerem na sua vida, você começa a fraquejar na fé. Mas o nosso conselho hoje é que você tenha fé para que esta palavra possa fluir, frutificar na sua vida. E como que eu posso adquirir esta fé? Como que esta fé pode ser gerada dentro de mim? Na realidade, esta fé é um dom de Deus. Então, quando você crê que Deus existe, isso já gera uma fé dentro de você. E a própria Bíblia diz que é necessário que você tenha fé para poder agradar a Deus. Para você poder agradar a Deus, é necessário que você tenha fé. Então, você se aproximar de Deus, ou quando você se aproxima de Deus, através da sua fé, pode ter certeza, meus queridos, que coisas extraordinárias começam a acontecer na sua vida. E automaticamente a recompensa da sua fé, que é o galardão, ela começa agora a aparecer na sua vida. O que é galardão? Galardão é um presente. Galardão é presente que Deus dá para aqueles que são filhos, aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos, aqueles que têm fé, que exercitam a sua fé diante de Deus. Em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8, diz assim: Porque pela graça sois salvo. Porque pela graça sois salvo. Por meio de quê? Por meio das obras, por meio de um sacrifício, por meio de um batismo, por meio de um pastor, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Pela graça de Deus sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, meus queridos, quando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os Escritos, diz que a fé vem a salvação vem pela fé, significa que é a salvação aqui na nossa mente. Não é uma salvação do Espírito, como muitos estão esperando aí, esta salvação do Espírito. Meus queridos, esta salvação do Espírito já aconteceu. Aumenta só um pouquinho o volume ali do computador. Mas eu estou com calor. A salvação do Espírito já aconteceu. O que precisa acontecer hoje, queridos, é a salvação aqui. A salvação aqui na nossa mente. Então, quando essa salvação acontece aqui na nossa mente, automaticamente as coisas começam a ter rumo, as coisas começam a se encaixar,
as coisas começam a ganhar fórmula, as coisas começam a ser diferentes, a sua vida se torna diferente. E é isso que nós queremos hoje. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é ativando sua fé hoje. Você precisa que a sua fé seja ativada hoje. Então nós vamos caminhar um pouquinho aqui dentro da palavra para que nós possamos entender como que nós vamos ativar a nossa fé. Como que nós poderemos ativar a nossa fé. Romanos capítulo de número 2, versículo de número 8. Romanos 2:8 diz assim, ou melhor dizendo, Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1 diz assim: justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Quando você é justificado pela fé, você também tem paz com Deus. Para mim ter paz com Deus, precisa que eu seja justificado pela fé. E como isso funciona, meus queridos? Quantas pessoas hoje vivem e quantas pessoas hoje têm medo de Deus, têm medo de ser amaldiçoado por Deus, tem medo da mão de Deus, a mão de Deus vai pesar, a mão de Deus, meus queridos, nós não devemos ter medo de Deus. Por quê? O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. O que é ter paz? Será que eu que moro com uma mulher dentro de uma casa, e eu todos os dias brigo com ela, discuto, causa todo dia um desconforto, será que eu tenho paz com ela? Não. Mas se todo dia eu abraço, todos os dias eu beijo, todos os dias eu digo que amo, todos os dias nós sentamos e conversamos e elaboramos projetos do nosso dia a dia, significa que eu tenho paz com ela. Da mesma forma é você com Deus. Da mesma forma somos nós com Deus. Tenhamos paz com Deus. Então quando eu tenho paz com Deus, eu falo com Ele, Ele me ouve, Ele fala comigo. Todos os dias eu falo com Ele e Ele fala comigo. Como assim? Não precisa de um profeta, não precisa de um pastor, não precisa de ir a um templo, não precisa ir para o monte, não precisa ir para outros cantos para mim poder falar com Deus? Não. Eu tenho comunhão com Deus. Então, se eu tenho comunhão com Deus, não há necessidade de eu ir buscar Deus em algum canto. Eu já tenho Ele morando dentro de mim. Eu sou casa de Deus. Eu sou templo de Deus. 1 de Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo que habita em vós, que não é de vós mesmos? Então, quando ele fala, Paulo falando aos Coríntios, ele estava dizendo: nós somos casa de Deus, então não há mais necessidade de eu ir buscar Deus, eu tenho comunhão com Ele agora. Tenho paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, meu querido, é algo que move montanhas. A fé é algo que ultrapassa aos limites. A fé é algo que você não consegue ver, mas você consegue sentir, você tem ela. A fé é algo que você não consegue pegar, mas você consegue gerar o impossível para o possível. A fé é algo que o povo da antiguidade tinha, ou povos antigos tinham. Ela chegou até em nós. E hoje nós geramos também esta fé dentro de nós. Quem era o povo antigo que tinha esta fé? Abraão era um homem considerado como pai da fé, como todos nós sabemos. Josué era um também que era considerado como homem
que tinha bastante fé. Por que que eles tinham bastante fé? Abraão, quando Deus chamou ele e disse para ele: Abraão, tu serás pai de uma grande nação. Mas para isso precisa que você saia do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para uma terra longínqua, uma terra longe, aonde eu vou começar a operar esta fé em obra na sua vida. Abraão tomou aquela palavra de fé, saiu do meio da sua parentela, como nós sabemos da história, que eu acho que você conhece a história, e ele foi para uma terra longe, ele foi para um lugar distante para começar a operar essa fé, para começar o projeto de Deus a acontecer na sua vida. Será que ele duvidou? Não. Diz a história que ele não duvidou. Ele começou agora a praticar esta fé. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é ativando a sua fé hoje. Eu quero que você ative a sua fé através desta palavra, para que você possa verdadeiramente brilhar, trilhar nos caminhos de Cristo e possam realmente fazer aquilo que Cristo mandou. Josué também era um homem de muita fé. E através da fé de Josué, o próprio Cristo ou o próprio Deus usou ele para poder fazer obras grandes e milagrosas que praticamente não acontecem hoje. Aos nossos olhos não acontecem, mas acontecem as mesmas coisas hoje através de uma pessoa que tem a sua fé ativada em Cristo Jesus. Quando o próprio Deus disse para Josué: Josué, quero que você dê 7 voltas ao redor das muralhas de Jericó. Será que o Josué duvidou? Não, ele acreditava, ele tinha fé naquele que tinha lhe chamado, tinha lhe escolhido para libertar o seu povo. Então Josué, ele dá agora 7 voltas ao redor da muralha de Jericó e a muralha de Jericó cai, desce abaixo. Todos nós sabemos muito bem dessa história. Por que que isto aconteceu? Porque ele usou a sua fé, ele exercitou a sua fé, ele acreditou naquilo que o próprio Deus fez o chamado para ele. 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 10 e 11, diz assim, 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 10 e 11. Mas se hoje um pouquinho ruim, eu acho que vocês estão percebendo, a minha voz está um pouco fanha, estou espirrando, e de vez em quando o nariz escorrendo. Isso aqui não é coronavírus, meu povo. Senão o povo vão ter medo, vão fugir aí da live e fugir também da rádio, né? Não é coronavírus, é rinite. Eu tenho problema de rinite alérgico. Mas hoje eu quero ativar essa fé, assim como você está ouvindo, e ordenar que esta rinite vai embora. Ela não é minha, não me pertence. Então eu quero declarar saúde sobre a minha vida. Eu quero que você também faça isso na sua vida. Declare hoje saúde. Declare hoje na sua vida liberdade. Liberdade para você adorar, glorificar, exaltar e fazer as suas obras também aqui na terra. Eu declaro saúde sobre a minha vida hoje. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 10 e 11 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Quem foi que falou isso aqui? Paulo. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não é vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Mais do que todos eles quem? Os outros apóstolos ou discípulos. Todavia, não eu,
mas a graça de Deus que está comigo. Isso significa o quê? Fé. Significa que Paulo era um homem que tinha a sua fé ativada. Significa que Paulo era um homem que acreditava no impossível. Que Paulo acreditava no poder sobrenatural de Deus. Versículo 11. Ou seja, eles, assim pregamos e assim cremos. Para você poder crer, precisa ter fé. Então, meus queridos, nós precisamos ativar essa fé que existe dentro de nós, ou talvez ela esteja adormecida. Precisamos ativar esta fé para que possamos ter dias melhores em nossas vidas. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7 ao 9. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7 ao 9 diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Tenhamos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausente deste corpo, para estarmos presentes com o Senhor. Isto era Paulo que estava falando. 9. Pelo que também nos esforçamos para ser-lhe agradável, quer presente, quer ausente. Aonde está Deus? Está lá na igreja fulano e tal. Aonde é que está Deus? Está em cima do monte da Sabiaguaba. Aonde é que está Deus? Está na beira da praia. Aonde é que está Deus? Está lá na comunidade tal. Não, querido. Aonde está Deus? Deus está dentro de mim. Ele mora em mim. Ele habita em mim. Porque a minha mente foi ativada. A minha fé hoje está presente neste corpo. Neste corpo está presente, não está ausente. Por isso que esses milagres, esses prodígios aparecem na nossa vida, porque a minha fé, ela está ativada. Romanos capítulo de número 4, versículo de número 1. Romanos capítulo 4, versículo de número 1 diz assim: que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Não era meu pai. Isso aqui era a palavra de Paulo falando aos romanos. Eu quero só que você entenda esse verbo passado. Ele estava falando um presente, mas esse verbo aqui é passado. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Nosso pai de Paulo, não nosso pai hoje. 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Abraão foi justificado pelas obras. Como assim? Deus prometeu para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que ainda eu vou te mostrar. Lá eu te farei um pai de uma grande nação. Abraão, quando ele atendeu o seu chamado, ele já tinha quase 100 anos. E ele, pela sua obra, pela sua carne, pelas suas possibilidades, ele não teria condições de fazer o que fez. Mas pela sua fé, ele atingiu ao patamar máximo e começou a fazer a obra de Deus. Versículo 3. Pois que diz as Escrituras: creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. 4. Ora, aos que trabalham, não se lhe contam a recompensa como dádiva, mas sim como dúvida, ou dívida, melhor dizendo. Porém,
Porém, aos que não trabalham, não crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é contada como justiça. Porém, aos que não trabalham, mas crê naquele que justifica os ímpios, a sua fé lhe é contado como justiça. Eu só vou fazer algo se Deus me der o dobro, ou se Deus me der em troca. Deus te chamou para algo, mas você só vai se por acaso ele fizer primeiro. Isso não é fé, isso é barganha. Meu amado, a fé é algo que você não vê. A fé é algo que você não sente, que você não apalpa, que você não pega. Desculpe. A fé é algo que você não toca, mas é algo que está aqui na nossa metanoia. E nós devemos todos os dias declarar essa fé em nossas vidas. Declarar ela que nós estamos vivendo por fé. Nós estamos vivendo um período agora muito complicado. Estamos vivendo um período agora de pandemia, um período de Covid-19, coronavírus, que já está um ano que esse vírus chegou aqui no nosso Brasil e nós estamos vivendo. Chegou o momento em que todas as cidades, capitais e estado foram fechadas por causa desse Covid. Na realidade, eles culpam o Covid. E hoje nós estamos vivendo momentos difíceis. Estamos vivendo momentos que tem muitos que estão desesperados, pai de família, mãe de família, estão vivendo um momento de desespero porque não tem o alimento para dar para seu filho. Estava vendo uma reportagem ontem, aqui na nossa capital de Fortaleza, um homem cometeu um suicídio, né? Ele morreu, se matou, se jogou de cima de um viaduto. Por que aquele rapaz se jogou de cima do viaduto? Segundo o histórico, é que ele estava com muitas dívidas, psicológico fraco, não conseguiu ver a vida por outro lado, a sua fé, e ele se jogou de cima do viaduto e se matou. Então, meus queridos, eu creio que isto tudo que nós estamos passando, vamos atravessar, chegar do outro lado. E Deus está trabalhando na vida das pessoas. Tem muitas pessoas que ativaram a sua fé através dessas situações que estão acontecendo agora. A nossa carne começou a sofrer algumas consequências e você não consegue mais apalpar, não consegue mais tocá-lo, e agora é somente pela fé. Era isso que o próprio Deus estava levantando Abraão e dizendo para ele. Pela fé, Abraão alcançou os seus objetivos, sem duvidar. Romanos 4:13 ao 17 diz assim, vamos continuar aqui, Romanos 13, a história de Abraão. Porque não foi pela lei que veio a Abraão, ou a sua descendência, a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Não foi por lei, foi pela justiça da fé. Versículo 16. Porquanto procede da fé a ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência. Não somente o que é da lei, mas também o que é da fé, que teve Abraão, a qual é pai de todos nós. Todos nós, lá Paulo e juntamente com os romanos. 18. O qual em esperança
creu contra a esperança. Olha que detalhe importante aqui, ó. O qual em esperança creu contra a esperança. Ele esperava algo que não tinha esperança. Por quê? Porque Abraão já tinha 100 anos. Porque Abraão já era velho. Abraão já estava com o seu corpo, digamos, delatado. Seus nervos, suas veias, seus músculos, sua força, seus olhos já estavam cansados. Mas ele mesmo sem esperança, ele esperou. Ou ele creu. Mesmo sem força, ele esperou porque era uma promessa de quem? Não era do homem. Quem foi que prometeu? Foi o presidente da república, foi o governador, foi o prefeito, foi o vereador, foi o pastor. Não, quem prometeu foi Deus. Se Deus te prometeu alguma coisa, meu querido, creia somente que Ele vai lhe dar aquilo que Ele prometeu. Se Ele prometeu para você que você vai ser um governador, um presidente, que você vai ser alguém que vai promover ou mover o mundo, creia somente nas promessas dele, porque as promessas de Deus não falham. Para que se tornasse pai de multidões, de muitas nações, conforme o que ele foi dito, assim será a tua descendência. 19. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, quase morto. Estava já praticamente nos seus últimos dias, pois tinha quase 100 anos. E o amortecimento do ventre de Sara. Que foi que Deus prometeu para ele? Olha, Abraão, vou te fazer pai de uma grande nação. Tua mulher Sara vai ter um filho. E aí ele acreditava, mas agora como que podem uma mulher de quase 90 anos de idade e um homem de 100 anos de idade ainda pode gerar filho? Como que pode um homem que perdeu tudo? Como que pode um homem que está doente, que já está à beira da morte porque os médicos desenganou? O médico disse que para ele não tem mais jeito porque o coronavírus vai matar ele. Ele está entubado ou mandou ele ir para casa. Não tem mais jeito, filho, acabou-se. Para você não tem mais jeito. Mas eu venho hoje como profeta de Deus dizer para você, declarar na sua vida, que a partir de hoje a sua fé vai ser ativada. A sua fé está sendo ativada. Você vai levantar da onde você está agora, desse incômodo, dessa cama, desse leito, desse incomodismo, e vai passar a crer nas promessas de Deus. Ele prometeu para você, e se Ele prometeu para você, creia somente, tu não morrerás antes que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. O que foi que Deus te prometeu? O que foi que Deus te prometeu? Chagas, Deus me prometeu que ainda me levaria aos lugares que eu nunca toquei a planta do meu pé. Pois se foi Deus quem te prometeu, vai se cumprir. Passa tempo, vem sol, vem chuva, vem doença, vem coronavírus, vem nação contra nação, reino contra reino, mas a palavra de Deus não passa, ela se cumpre. Basta somente que você continue acreditando o que Deus prometeu para você. Versículo de número 20. Contudo, à vista da promessa de Deus,
não vacilou por incredulidade. Antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Eu não posso fazer aqui uma esticologia e dizer, irmão, assim como aconteceu com Abraão, vai acontecer na sua vida. Não posso. Mas eu posso dizer para você hoje, querido, diante das adversidades, diante das circunstâncias, dos problemas, diante de toda a dificuldade que você está vivendo hoje, eu quero só te dizer uma coisa: diante de tudo isso, não murmure, glorifique a Deus. Diante de tudo isso, exalte a Deus. Diante de tudo isso, glorifica o nome dEle. Tá doendo? Tá doendo, tá, mas isto vai passar. A promessa de Deus que Ele fez na sua vida vai se cumprir, assim como se cumpriu na vida de Abraão. Não desfaleça da sua fé, não desanime, não pare a caminhada da onde você começou. Chagas, eu não tenho mais condições de pregar, porque eu prego e as pessoas não entendem, as pessoas não abrem a sua mente, não abrem os seus olhos, as pessoas não estão ouvindo. Isto é mentira da sua carne, mentira da sua mente. Isto é dúvida que estão surgindo sobre a sua vida. Não desfaleça. Tem alguém que está ouvindo você, e alguém amanhã vai dizer: foi através da mensagem que você pregou que eu me fortaleci e hoje eu estou de pé, porque a minha fé foi ativada e hoje eu estou aqui. Ontem mesmo eu fiquei muito feliz. Há 8, 9 anos atrás, eu comecei a ministrar a palavra da graça para uma pessoa, e esta pessoa me bloqueava, falava mal, me chamava de desviado, de não sei o que, filho do diabo, endemoniado, e aquela coisa toda. Mas ontem ela me contou que aquela mensagem que foi pregada para ela, ela começou a frutificar na sua mente. E hoje ela está entendendo a palavra de outro lado. Creio eu que ela está ouvindo esta mensagem agora. Isto é gerar fé. E a fé, ela é gerada a cada dia. E daqui a pouco vai começar a aparecer as promessas de Deus na nossa vida. Tenha paciência, que vai começar a acontecer, e a sua fé cada dia vai ser alimentada e aumentar cada vez mais. Não desfaleça a sua fé, meu irmão, mas glorifica hoje a Deus. Tem quantas pessoas te assistindo agora? Aqui na minha live, agora no Facebook tem 3 pessoas. Na rádio, não sei quantas pessoas estão agora me ouvindo, mas creio eu que tem muitas pessoas me ouvindo. Aqui, pelo meu contador da rádio, dá para dizer que tem poucas pessoas, mas eu vejo pessoas aqui de outros países do Brasil, vejo pessoas da América, vejo pessoas de Canadá, vejo pessoas, na realidade aqui tem alguns continentes que estão ligados comigo agora, fora do Brasil. Aonde é que está alcançando a sua voz? Não importa aonde está alcançando a sua voz. Não se preocupa aonde a tua voz vai chegar, mas continua glorificando a Deus, alimentando a sua fé, que daqui a pouco não serão mais 2, não serão mais 3, mas serão multidões, porque Deus te chamou para você salvar as pessoas aqui na mente, abrir os olhos dela e o nome do Senhor ser glorificado na sua vida, porque você é igreja, você é casa de Deus. Glorifica. Está sem dinheiro? Glorifica. Está com dinheiro? Glorifica. Está com saúde? Glorifica. Está doente? Glorifica. Está com fome? Glorifica. Exalta o nome de Deus. Diga para Deus que está indo tudo bem, vai tudo bem. Isso tudo vai passar, só é uma tempestade. O nome do Senhor está sendo glorificado na sua vida dia após dia. Alimente a sua fé.
tenha esperança que a sua hora vai chegar, e talvez a sua hora chegou e você ainda não viu, porque você está com a sua mente travada, a sua mente parada e a sua fé está desfalecendo. Mas glorifica ao Senhor, porque a hora chegou. Ativa a sua fé hoje. Ativa a sua fé hoje. Hoje é seu dia. Versículo de número 21. E estando certíssimo do que o que Deus tinha prometido, também era poderoso para fazer. Pelo que também isto lhe foi imputado como justiça. Abraão, o que foi que Deus te prometeu? Irmão, Deus, através da boca de um profeta, falou que ia me dar uma Hilux. E eu ainda não alcancei essa Hilux. Você já tirou a habilitação? Irmão, Deus, através de um homem, prometeu que ia me fazer um grande empresário. O que é que você está fazendo? Quais são os teus investimentos? Irmão, Deus me prometeu, através de um profeta, que eu ia viajar por vários países. Qual é o projeto que você está fazendo, meu querido? Deus só cumpre a promessa na vida daquelas pessoas que Ele prometeu. E se Ele te prometeu alguma coisa, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Precisamos ajudar Deus a cumprir as promessas? Não. Mas precisamos estar na posição, precisamos estar no local, precisamos estar aonde Deus nos escolheu, nos colocou, para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. E quer dizer que Deus precisa da ajuda do homem? Não. Quando Ele quer cumprir algo na vida do homem, não tem ninguém que atrapalhe. Ninguém. Se Ele prometeu, se cumpre. Mas para isso precisa que a cada dia eu ative a minha fé e tenha aquela esperança que foi Ele quem prometeu, então vai se cumprir. Ativa a sua fé hoje, irmão. Deixa Deus cumprir as promessas que Ele fez na sua vida. Só glorifica Ele. Só glorifica. Lucas capítulo de número 4, versículo 24 e 26. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. 26. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Você lembra da história? Não lembra? Não conhece a história da viúva de Sarepta? Pois eu vou lembrar você. Eu vou lembrar você, e eu tenho certeza que através desta mensagem, através desta palavra, a sua fé está sendo ativada. A sua fé vai ser ativada. Vamos voltar um pouquinho na história, no tempo. Vamos lá para o Antigo Testamento. Vamos lá para o livro da lei. Vamos lá ver um pouquinho da história aqui. Se Deus operava na lei, por que Ele não vai operar hoje na graça? Se Deus Ele operava através dos seus profetas, por que Deus não opera hoje na nossa vida? Hoje eu quero dizer para você, eu vim como profeta de Deus somente para falar para você que a sua bênção ainda não chegou porque você não viu. Ela está aí do seu lado. Você ainda não recebeu a sua bênção porque infelizmente você não conseguiu enxergar, mas ela está aí com você. A sua vitória, você diz que tanto tempo que busca e ela ainda não chegou, é porque você ainda não viu, mas ela está com você há tanto tempo.
Somente você que não viu. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, diz assim: Veio-lhe então a palavra do Senhor dizendo, veio então a palavra do Senhor dizendo para quem? Para Elias: levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali, Eis que eu ordenei, eu quem? Deus, ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Era loucura, né não? Para Elias, aparentemente era loucura. Porque onde é que uma viúva vai poder sustentar um homem? Mas vamos continuar aqui a história. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele o chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, te peço, num vaso, um pouco de água para eu beber. Quando ela ia buscá-lo, ele o chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: Olha a resposta daquela viúva. Vive o Senhor teu Deus. Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha, e um pouco de azeite na botija. Será que essa mulher conhecia a Deus? Será que essa mulher sabia que Elias era um profeta de Deus? Com certeza. Se ela afirma, ela porém respondeu: Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha, e um pouco de azeite na botija. E eis que eu estou apanhando um dos dois gravetos para eu prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Aquela mulher, ela acreditava que ela tinha chegado ao fundo do poço, ao fim da meada. Sua esperança tinha acabado. Ela só tinha aquele pouquinho de farinha, ia preparar o bolo, amanhã não teria mais. Ia acabar. Ia morrer. Deixa eu fazer um pouquinho aqui de esticologia, me permita. Esta palavra aqui, infelizmente, não é para nós, foi para aquela mulher. Esta profecia, infelizmente, não é para nós, foi para aquela mulher. Mas para alimentar a sua fé, me permita eu fazer um pouquinho aqui de esticologia. Talvez você esteja na mesma situação. Me permita eu usar essa expressão. Talvez você esteja na mesma expressão. Está dizendo: Chagas, cara, eu já bati em tanta porta e está fechado. Chagas, eu estou desempregado, já coloquei tanto currículo, e infelizmente as pessoas ligam, mas eu não me emprego. Chagas, infelizmente eu já fiz alguns cursos, mas infelizmente eu não tenho sucesso. Sinceramente, eu não sei mais qual é a porta que eu vou bater agora para mim poder alcançar a minha vitória. A receita está aqui. Não bata mais em porta nenhuma. Não precisa você fazer mais nada. A partir de hoje, mudem o seu linguajar, mude a sua forma de pensar, mudem a sua forma de orar a Deus. Em vez de você pedir, agora você agradece. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Como diz a tua palavra em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3.
Eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Bendito Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, a partir de agora, você começa a agradecer a Deus. Obrigado, Deus, pela luta, obrigado pela saúde, obrigado pela doença, obrigado pelas provas, obrigado pelo o que eu não tenho para comer, obrigado por tudo. Eu te agradeço, eu te glorifico, eu te exalto. Eu creio que hoje as coisas estão desse jeito, mas amanhã vai ser melhor. Amanhã será um dia de paz, um dia de gozo, de prosperidade, um dia de vitória, um dia de saúde. Amanhã é outro dia e esse dia está nas tuas mãos, porque tu preparou, e amanhã o melhor vai acontecer na minha vida. Faça isso. Aí você vai ver até a tristeza saltar de alegria. Aí você vai ver no momento da crise, você começar a florescer, você começar a brilhar. A crise é apenas uma escola que veio para ensinar você a florescer. Olha aqui, continuando aqui o versículo de número 13. Ao que ele disse Elias: não temas, vai, faz como disseste, porém, disse primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui, depois o fará para ti e para o teu filho. 14. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor deu chuva sobre a terra. O que é que você está fazendo hoje? Vou usar aqui uma expressãozinha do sistema religioso. Vou fazer aqui uma esticologia. O que é que você está fazendo hoje, meu querido ou minha querida, para que você possa florescer? Será que você está semeando alguma coisa na vida das pessoas? Será que você está semeando em alguma terra? O que você está fazendo? Está só em lamento ou está fazendo alguma coisa? Esse momento que eu estou parado agora, não estou podendo trabalhar aqui na escola de barbeiros. Não estou podendo trabalhar. Sabe o que é que eu faço? Todos os dias, ao meio-dia, eu estou aqui pregando a palavra de Cristo, alimentando a fé de outras pessoas, porque precisam desta mensagem, precisam desta palavra, precisam ser alimentados e ativado a fé. Não, eu tenho que me resguardar, eu tenho que ficar chorando no campo. Eu tenho, como a minha escola está fechada, não estou podendo trabalhar, então eu tenho que ficar mesmo parado, me lastimando. Não, todos os dias eu coloco meu tênis e vou fazer caminhada, 4 horas, 5 horas da tarde, eu mais a dona Cássia saímos para fazer caminhada. A nossa fé está sendo alimentada, ativada, os projetos estão vindo aqui na cabeça, muitos projetos novos. Quando isso tudo passar, nós vamos colocar esses projetos em prática. E como que nós vamos fazer ou colocar esses projetos em prática se nós estamos parados sem ganhar dinheiro? Como, Chagas? Me fala agora como é que você vai colocar os seus projetos em prática se, infelizmente, vai faltar dinheiro. Porque para fazer alguma coisa hoje tem que ter dinheiro. Deixa eu contar um segredo para você. A partir do momento em que passar essa pandemia, vai ter muita gente desempregada, muita gente com seu comércio fechado, muita gente procurando profissão, muita gente procurando emprego. A nossa escola é um refúgio para as pessoas. A nossa escola é um lugar de formação de profissional. A nossa escola é um lugar onde as pessoas adquirem uma profissão, onde adquirem uma indicação.
Amanhã eu vou precisar de você para me ajudar com esse projeto que nós temos aqui. Sabe por quê? Porque através da nossa escola é aonde nós vamos formar e alimentar pais de família, alimentar empresários e empreendedor, aonde pessoas que não têm uma profissão vão adquirir uma profissão, é aonde nós vamos encaminhar pessoas para barbearias aonde não tem barbeiro para cortar cabelo. É exatamente depois que passar tudo isso que nós vamos fazer o nosso projeto acontecer. Não, o coronavírus está aí. Não vá fazer nada, Chagas, nem tampouco descumprir com a ordenância aí do governo do estado, porque você pode morrer com coronavírus. Mentira, não morre. Só morre quando Deus determinar a sua morte. Ele te escolheu, te predestinou. Então você só morre quando Deus quer. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4. Ele nos escolheu e Ele nos predestinou para vivermos em amor. E por que eu vou morrer por causa do coronavírus? Não morro, não vou morrer. E se eu morrer, é exatamente porque Deus tinha escolhido o dia e para mim morrer do coronavírus. Mas se eu tenho promessa de Deus, não é um coronavírus, não é uma luta, não é um decreto, não é um fechamento, não é uma falta de dinheiro, não é um dia sem comer que eu vou morrer. Eu vou cada dia me fortalecer, ficar mais forte para me poder fazer os meus projetos acontecerem. Tudo isso que estamos passando agora é apenas uma experiência para o nosso amanhã. E o nosso amanhã não será que nem hoje. O amanhã nós estaremos mais alto, mais poderoso, mais forte, porque nós estamos adquirindo experiência para que amanhã o nosso dia seja melhor. Olha aqui, o versículo de número 14. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua vasilha não se acabará, o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Talvez você esteja vivendo como essa viúva. Minha última cesta básica, meu último alimento, meu último salário, meu último fôlego de vida. Eu venho hoje como profeta de Deus dizer para você: ativa a sua fé hoje. Ativa a sua fé. Não veja isto como um fim, mas veja como um começo. Não veja isso como um momento que acabou, mas veja um momento que está começando. Isso apenas é experiência para você contar amanhã para as pessoas que vão estar do seu lado. Deus não escolheu você para ser covarde. Deus não escolheu você para morrer de fome. Deus não escolheu você para ser um Zé Ninguém, um zero à esquerda. Deus escolheu você para brilhar. Deus escolheu você para trilhar. Deus escolheu você por uma boa obra que Ele tem aqui na terra. Então não chegou o teu dia ainda, não chegou a tua data. Não é hora de você partir. Ainda tem muito chão para você pisar, tem muita terra para você conquistar. Então, meu filho, levanta a tua cabeça, glorifica a Deus, exalta o nome dEle, porque a tua hora ainda não chegou. Versículo 15. Ele, ou melhor dizendo, ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim conforme a palavra de quem? De Elias. Mas a palavra de Elias veio da parte de Deus. E assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. Versículo 16. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio do profeta Elias. E aqui eu finalizo hoje
a mensagem. O que é que está acontecendo com você, meu querido? Foi aquelas promessas dos profetas Balabachúria que entristeceu você? Que enfraqueceu você? Aquelas promessas não se cumpriram porque foi palavra de homens mentirosos. Aquelas palavras foi de homens que queriam ganhar sustento em cima de você. Aquilo não foi profecia, foi profetada. Aquilo não foi palavra de Deus, foi palavra do homem. Não aconteceu na sua vida ainda algo extraordinário, porque precisa você acordar do sono da negligência, colocar sua fé em prática, começar a ver o impossível. Você tem que sair desta visão de pardal, que voa baixinho, tem que começar a voar como águia, alcançar a sua visão de 365 mil quilômetros, alcançar a sua visão de uma visão de água de 365 graus, olhar ao seu ao redor. E muitos acham que não tem mais jeito, não tem esperança, e você vê a coisa de outra forma. Só precisa você ver as coisas de outra forma, que tudo começam a acontecer. O seu bem maior não é ouro, não é prata. O seu bem maior não é um carro bonito, não é dinheiro. O seu bem maior não é uma boa comida. O seu bem maior que você tem hoje é gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. Se você não tem isto hoje, alegria, não tem gozo, não tem paz no Espírito Santo, o conselho que eu dou para você é glorifica somente a Deus. Glorifica somente a Ele. Faça todos os dias uma declaração na sua vida. Eu sou bom, eu sou bonito, eu sou gostoso. Eu faço isso todos os dias. Eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho amor. Eu sou rico mesmo sendo pobre em matéria, mas eu sou rico espiritualmente, porque Deus me escolheu, me elegeu. E eu hoje sou próspero nas mãos do Criador. Faça isso. É porque talvez você ainda não encontrou a chave principal. A chave é exaltar e glorificar a Cristo. A missão que Ele te chamou aqui na terra é exatamente para poder viver esta vida de paz, esta vida de gozo, essa vida que nem você mesmo ainda não descobriu. Talvez seja só sofrimento. Mas a partir de hoje, ative a sua fé. Ative a sua fé. Para finalizar, eu quero finalizar aqui lendo uma passagem, uma palavra para você. Talvez isso aqui vai ajudar você. Romanos capítulo de número 1. Romanos capítulo de número 1. Versículo de número 1. Romanos capítulo de número 1. Melhor, capítulo de número 8. Versículo de número 1. Isso aqui é pela fé, não por obra, é por fé. E se você não tiver isso aqui ainda, tem que ter. Depois que você tiver isso aqui pronto, as coisas começam a entrar no eixo, as coisas começam a entrar no controle, começam a entrar no propósito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? A sua vida está nele? Está ligado com ele? Então, não há nenhuma condenação para ti, meu querido. Porque a lei do Espírito é vida, dá vida. Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso aqui é uma promessa, que era uma promessa para o povo lá de Roma. Mas eu quero declarar hoje esta promessa na sua vida e quero declarar essa promessa na minha vida. Versículo de número 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Diga comigo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quem é que está do teu lado? Quem é que está contigo? Diga assim: é Deus que está comigo. Quem é que está comigo? É Deus quem está comigo. Então, meu querido, se é Deus que está contigo, não se preocupa, porque
tudo já foi feito por ele. Se é Deus que está por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós, o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Fala para você, todas as coisas já foram dadas por ele. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome? Eu estou com fome, eu não sei ainda não. Mas isso não me separa do amor de Cristo. A minha vontade é de passar a tarde inteira pregando aqui, porque está tão gostoso. Eu estou tão cheio do Espírito Santo de Deus, tão cheio da sua graça, que a minha vontade é ministrar a tarde todinha para vocês. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha muda. Isso aqui era palavra para o povo de Roma, mas eu posso tomar hoje para mim. Para matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Por isso, vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, em nosso Senhor. Nada pode te separar de Cristo Jesus. Glorifica Ele, exalta Ele, que tudo já foi feito por Ele e nada por Ele e nada sem Ele foi feito. Ativa a sua fé, irmão. Ativa a sua fé, meu querido. Deus está trabalhando em teu favor. Irmão, Deus vai trabalhar em teu favor. Não, Ele está trabalhando. Agora mesmo Ele está trabalhando. Agora mesmo Ele está trabalhando. Essa vontade que você está sentindo agora de saltar, de glorificar, essa vontade que você está sentindo aí de pular, de correr, vários projetos entraram agora na sua mente através desta palavra. Sabe o que é isso? É Deus trabalhando na sua vida através desta palavra. É Deus trabalhando na sua vida através desta mensagem. Glorifica a Ele e Ele vai cumprindo as promessas na sua vida. Eu estou parando por aqui, glorificando o nome do Senhor, dizendo para você, meu querido, que foi muito bom estar com você até agora e compartilhar esta mensagem com você. Espero que a sua fé seja ativada dia após dia e que você não se veja mais como um falecido, como um fracasso, como Zé Ninguém. Você é uma potência na terra. Deus que escolheu e te colocou aqui em um propósito. E esse propósito é de glorificar o nome dele. Eu não digo aqui que Deus te abençoe porque somos abençoados com toda sorte e bênção. Aqui nós falamos graça e paz abençoados. Melhor tarde a todos. Amém.